Oi, oi! Hoje a gente vai falar um pouco sobre as etapas da aplicação, o que precisa para aplicar e como fazer esses documentos que precisam para serem aplicados. Especificamente na aula de hoje a gente vai conversar sobre carta de motivação, mais especificamente ainda sobre a cover letter e a letter of intent, que são bem parecidas, vocês vão entender mais pra frente. Basicamente, uma carta de motivação, ela expressa suas motivações, interesses e objetivos em uma determinada situação. Então, basicamente, ela tá ali narrando porque você quer aquela vaga, qual é a sua história e como sua história é condizente com aquela vaga, e ela deixa muito claro, assim, sua jornada para conseguir aquela vaga. É bem interessante isso. Mas é muito importante falar que, às vezes, a gente traz traços nessa carta de motivação do currículo para especificar como sua história faz sentido com os seus achievements, com as suas conquistas, e deixar claro que você é um candidato ideal para a vaga. Mas frisando de maneira enfática que não narra o currículo. Então, elementos do currículo podem aparecer na carta de motivação, em alguns tipos mais que outros, e eu vou citar isso pra vocês, mas não tô narrando o meu currículo, porque pega mal narrar o currículo. Você já tá enviando o currículo pra pessoa, então a pessoa ela vai entender que ela não é burra, porque ela recebeu o seu currículo. Se você tá falando na carta de motivação só sobre o seu currículo, fica um pouco estranho, não pega legal. Então, uma carta de motivação, ela pode incluir informações sobre as suas realizações acadêmicas e profissionais, principalmente quando essas realizações acadêmicas e profissionais, elas fazem sentido com a vaga, com a história que você está contando. E aí você pega motivações, pega detalhes do seu currículo e coloca ali. Por exemplo, eu aplicando para uma vaga de mestrado em saúde pública, faz muito sentido eu adicionar na minha carta de motivação experiências que eu tive em saúde pública que foram determinantes para que eu decidisse seguir uma carreira em saúde pública. Faz todo sentido. Pode incluir também nessa carta de motivação habilidades e competências relevantes, mas fiquem atentos. Eu nunca vou dizer só que eu sou uma pessoa que tem capacidade de liderança. Eu sou um bom líder, eu tenho capacidade de leadership. Eu nunca vou colocar dessa forma isolada. Eu vou sempre dar um exemplo que comprove que eu tenho capacidade de liderança. Então, por exemplo, quando eu tô citando ali que eu fiz parte, eu fui presidente, eu fui chair do diretório acadêmico da minha faculdade, da union da minha faculdade. Eu tô citando que eu criei isso, que eu organizei aquilo, que eu melhorei o currículo, que eu fiz reuniões, para mostrar que eu tenho capacidade de liderança, e eu vou dizer que minha capacidade de liderança está explícita nesses detalhes. Pode trazer também objetivos pessoais e profissionais, então eu sempre vou narrar na carta de motivação meus objetivos para conquistar essa vaga, então especificamente por que eu quero essa vaga, o que me trouxe para essa vaga, e também o que a partir dessa vaga eu vou conquistar no futuro, aquela coisa de long term goal. Então o que é que vem depois, daqui a 5 anos, 10 anos, o que é que eu quero atingir a partir disso. Isso é importante ter essa perspectiva na sua carta de motivação, principalmente quando a gente fala ali do personal statement e do statement of purpose and objectives, que vai ter uma aula só para isso em breve. E claro, suas razões para se candidatar para uma determinada posição. Então, como eu falei para vocês, eu apliquei para o mestrado de saúde pública. Por que foi o de saúde pública e não foi outro tipo de mestrado? Por que eu apliquei para o mestrado de saúde pública com enfoque em Clinical Effectiveness, que era um programa específico da saúde pública? Tinha o de bioestatística, tinha o de métodos qualitativos, tinha... nem sei se de qualitativos, mas enfim, só um exemplo. Tinha de epidemiologia, mas eu quis o de Clinical Effectiveness, que era de saúde, de pesquisa clínica. E aí eu tenho que explicar, tem que fazer sentido na minha carta porque que eu escolhi aquele programa em específico. Para que serve a carta de motivação? Para aplicar para universidades, para emprego, para bolsa de estudo, para estágio, voluntariado, intercâmbio, pós-graduação, enfim, para admissões, para bolsas, tudo pede carta de motivação. Geralmente é o documento que mais aparece, que mais é pedido. E os tipos de carta de motivação, basicamente a gente tem vários, Eu trouxe alguns que geralmente são requisitados em candidaturas internacionais, como por exemplo o Personal Statement, que a gente vai ter uma aula com a Carol específica sobre ele, e sobre o Statement of Purpose and Objectives, que ali tá parecido, estão na mesma família.
Um e-mail especificamente, pleiteando uma vaga de postdoc, uma vaga de research assistant, por exemplo, pode pedir uma carta de motivação. Um simples e-mail curto pode ser uma carta de motivação, e eu vou falar sobre cold email, que é um e-mail que você envia para pessoas que você não conhece, em uma aula específica também, para vocês terem essa noção. E nessa aqui a gente vai falar sobre cover letter e letter of intent, que são também da mesma família. Basicamente, a cover letter ela é uma carta de motivação focada na apresentação do candidato para a vaga. São diferenças muito sutis entre uma e outra, mas preste atenção que a carta de motivação tem esse enfoque em me apresentar para a vaga. Então eu tô contando o que eu fiz, quais são as minhas motivações também, né, como se fosse a minha intenção também, mas um pouco da minha história, quais foram os elementos chaves da minha história, da minha apresentação que me tornam um candidato ideal para a vaga. Então ela tem como foco destacar qualidades, experiências relevantes e também motivação. E foca em convencer que o candidato é ideal para aquela vaga. Eu tô me apresentando para mostrar que eu sou o melhor candidato possível que você vai receber aqui. Já a Letter of Intent, muito parecida. É uma carta de motivação focada no interesse do candidato na vaga. Então, ao invés de ser sobre a apresentação do candidato, é focada no meu interesse para essa vaga. Muitas vezes, gente, eu vou usar o mesmo template da carta de motivação, do cover letter e da Letter of Intent como coisas parecidas. Muitas vezes, porque são realmente muito parecidas. Tem gente que fala que a Letter of Intent é slightly more formal, é um pouco mais formal, mas elas acabam sendo muito iguais, porque você também, o mesmo nível de educação que exige numa carta de intenção de cover letter, se exige numa letter of intent. Então é bom não errar, né, por baixo na carta, na cover letter. Ela destaca qualificações, experiências relevantes e motivações exatamente relacionadas àquela vaga. Pode focar em convencer que o candidato é ideal para a vaga também. E na prática, como eu falei, muito parecido com o cover letter. A letter of intent está falando aqui, eu tenho interesse nessa vaga por isso, isso e isso. E a cover letter está falando, eu sou o candidato ideal porque eu sou assim, fiz isso, isso e isso. Entende? Muito parecido. Qual que é a estrutura? E aqui eu vou falar um pouco da estrutura dos dois, porque elas se repetem. A diferença é que na estrutura da Letter of Intent você vai estar repetindo palavras-chave como my interest, my motivation, my goal. Essas palavras que mostram que eu estou falando de interesse, de intenção. My intent. E na cover letter você vai estar falando um pouco mais sobre você. E você vai usar um pouco seu interesse, também vai usar essas palavras-chave, mas um pouco menos e narrar mais sua história. Então, geralmente, a estrutura envolve um cabeçalho, uma saudação, introdução, experiências, habilidades, realizações, conclusão e encerramento. Vamos na prática entender do que eu tô falando. Cabeçalho. Basicamente, tem suas informações de contato, seu nome, e-mail e telefone, que tá aparecendo aqui, ó, deixa eu ver se meu mouse aparece. Acho que não aparece, mas tem aqui your name, aí tem um telefone embaixo e tem your email. Basicamente, suas informações de contato no cabeçalho. E aí vem a data que você está mandando essa carta e as informações de quem é responsável por receber a carta, do destinatário. Então, o nome do Research Director, nome do PI, que é o Principal Investigator, que é o orientador, nome da pessoa lá que eles designaram para receber a carta. Às vezes, eles não designam uma pessoa, você vai no site do laboratório, ver quem é o PI e manda para o PI. Ou para o Research Management, Research Coordinator, manda para alguém do grupo. Depois do cabeçalho vem a saudação. Saudação é basicamente aquele caro fulano, estimado ciclano, prezado, que em inglês a gente vai usar o dear. Então, dear doctor, se eu estiver falando com alguém que tem um doctor degree, como um PhD, um MD, e o last name, né, o último nome. Então, dear Dr. Smith, dear Dr. blá blá blá. Se a pessoa não tem o doctor, você pode colocar o Miss para mulher ou Mr. para homem. Então, sempre colocando o último nome quando é nos Estados Unidos. No Brasil, eu coloco o nome e o sobrenome. Então, caro fulano de ciclano. Entendeu? Basicamente assim. Já a introdução, ela é basicamente sua oportunidade de se apresentar brevemente. Você vai enfatizar qual que é a vaga, a oportunidade de demonstrar seu interesse. Então eu vou vir aqui, Dear Research Director,
se eu não souber o nome da pessoa, ou Dear Dr. Fulano, se eu souber o último nome dela. I would like to be considered for the research assistant position in the Department of Neurology, Cardiology, Psychiatry, o departamento que você quiser. Aí vem qual é a universidade. Então, I would like to be considered for the Research Assistant, Research Coordinator, Research Fellow position in the Department of... Aí eu vou dizer qual é o departamento, e aí eu vou dizer qual é a universidade. At Harvard, ou então qual é o hospital. Brigham, Massachusetts General Hospital, Columbia, enfim. Aí você vai entrar um pouco com sua apresentação, porque a gente tá falando aqui de uma cover letter. As a Brazilian physician, as a medical student, você vai colocar o que você é. As a nurse, as a law student, entendeu? With prior experience in, então com experiência prévia em. Aqui é basicamente um exemplo, tá? Não copiem como se fosse um template. Se inspirem e reescrevam, porque imagine que esse é um template que várias pessoas usam, sabe? Às vezes fica escancarado e não é elegante enviar um template de e-mail, a pessoa percebe. Então se inspirem. Você pode colocar as a Brazilian medical student in the 6th semester or in the last year, especifica quem você é direitinho. Aí coloquei aqui with prior experience in a passion for the field of, aí vou colocar qual é a área específica dessa vaga, né? In the passion for the field of neurology, of psychiatry, of trauma, enfim. Aí vem aquela parte que você vai dizer que você é um candidato perfeito para a vaga. I believe that this opportunity will be a perfect fit for me to further my knowledge and skills in this area. Então eu acredito que essa oportunidade é um match perfeito para mim, para aumentar os meus conhecimentos, meus skills na área e para mim meu objetivo de me tornar um physician scientist in the US. Ou de me tornar um physician nos Estados Unidos, ou um researcher nos Estados Unidos. Você vai colocar o que você quer aqui. Então, vocês percebem que eu me apresentei, eu enfatizei qual que era a vaga que eu tô aplicando, que eu gostaria de ser considerada para essa vaga, e eu também expliquei rapidamente um pouco quem sou eu e por que essa é uma oportunidade que é um perfect fit, né? Que é perfeita para mim, que é um encaixe perfeito para mim. Depois disso, você vai se aprofundar um pouco mais nas suas experiências e suas habilidades. Você vai descrever quais são as qualificações e experiências relevantes para a vaga e você vai focar naquelas que podem ser aplicadas à posição desejada. Então, não faz sentido aqui eu dizer que eu sou bom com bioestatística, sendo que é uma vaga de pesquisa qualitativa que não precisa de bioestatística. Um exemplo aqui superficial. Então, se atentem a colocar habilidades aqui, qualificações que vão fazer sentido com essa vaga. Então, você pode falar, I have previous experience with. Aí, eu tenho experiência prévia com tal tipo de pesquisa, com pesquisa básica, com pesquisa clínica, com pesquisa translacional. Enfim, você vai colocar o tipo de pesquisa que você tem habilidade. Where I researched, porque eu sempre vou dar um exemplo, eu sempre vou explicar. Eu pesquisei o quê? O que eu pesquisei antes? Imagina que você está aplicando para uma vaga de algo que você já pesquisou no Brasil. Você pesquisou distúrbios miccionais da infância no Brasil. Você está aplicando para uma vaga de urologia pediátrica nos Estados Unidos. Você pode citar que você fez esse tipo de pesquisa no Brasil. Então eu pesquisei sobre tal coisa e sobre outra tal coisa, que eu investiguei outra coisa, e você vai explicar aqui suas linhas de pesquisa prévias que tenham a ver com essa vaga ou que te dão uma noção de que você tem uma capacitação, que você é uma pessoa qualificada para isso. In addition, I have completed several courses and workshops in. Aí você pode colocar que você completou vários cursos e workshops em bioestatística, em metodologia científica, em alguma coisa específica que faz sentido com essa vaga. During those experiences, I contributed deeply to. Então, eu contribuí com o quê? O que eu fiz aqui nessa vaga, sabe? Lembrando sempre pra vocês que isso aqui não é um template. Então, vocês podem
e no jeito de vocês. Vocês podem escrever de freestyle, mas é importante ter o que você pesquisou antes, o que você conquistou, o que você esteve fazendo durante esse tempo antes de aplicar para essa vaga que faz sentido com essa vaga. Então eu fiz curso em tal área, eu contribuí para a organização do grupo, para a liderança do grupo, para desenvolvimento do grupo, para destaque do grupo de tal forma na localidade onde eu vivia. E aí eu coloco aqui, I not only collected and organized data, but I learned how to use software programs to generate graphs and reports. Isso aqui eu peguei da vaga, então eu percebi que era uma vaga que queria alguém que aprendesse, que soubesse usar softwares para fazer gráficos e reports, que queria alguém que soubesse coletar dados, enfim, eu peguei coisas que eram da vaga e falei que eu fiz isso, obviamente, se eu realmente fiz, né? Num grupo de pesquisa prévia, numa experiência prévia. Então, lê direitinho essa vaga, estuda essa vaga, o que é que eles querem de você e explica aqui as habilidades que você tem que são perfeitamente condizentes com a descrição que eles fizeram. Já em realizações, esse é o momento de mostrar o que é que você atingiu. Então, my research efforts at blah 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 received a positive feedback from the medical community. Então, were recognized in a published manuscript. Então, eu recebi um feedback da comunidade médica, da comunidade biomédica, fui publicado com quantas citações, eu publiquei tal artigo. Mostra o que você conquistou aqui, mostra onde você chegou. Pega os seus achievements, as suas conquistas e coloca aqui a partir das experiências que você narrou. Most importantly, after this experience, I realized that a research career would allow me to transform clinical discoveries into tangible ways to help patients. E conecta com um propósito maior. Então aqui eu descobri que uma carreira em pesquisa ia me proporcionar transformar descobertas clínicas em jeitos tangíveis de ajudar pacientes. Então eu estou conectando aqui a parte de pesquisa com a parte clínica para mostrar que eu tenho objetivos que vão além só de pesquisar por pesquisar, mas que vão ajudar pessoas, ajudar uma comunidade, ajudar pacientes. E a conclusão, você vai deixar claro o seu interesse pela oportunidade e agradecer pela consideração. Então deixe claro que você está à disposição para fornecer mais informações ou participar de uma entrevista também. Sempre deixa um call to action no final. Então, find my CV and I'm available for an interview. Alguma coisa nesse sentido. Então eu coloco aqui no final, como exemplo para vocês, uma conclusão. I am eager to work with experienced professionals who can guide me and mentor me as I embark on this journey. Então eu tô aqui sedento por trabalhar com profissionais que possam me guiar e me mentorar enquanto eu embarco nessa jornada, sabe? Fala que você está disponível, que você tem interesse. Aqui vem a parte em que você fala do seu interesse, é como se fosse uma letter of intent, sabe? Quando eu tô fazendo letter of intent, eu foco mais nisso, eu foco em falar o quanto eu quero essa vaga. Ali você percebeu que no início eu falei muito mais da minha apresentação. A diferença toda da letter of intent e da cover letter tá nesses pequenos detalhezinhos de palavras-chave que você vai utilizar. Aqui esse exemplo tá muito mais para uma cover letter, mas claramente se eu mudasse algumas palavras poderia ser uma letter of intent. I would be honored to have the opportunity to work alongside the highly skilled professionals at the Department of... eu vou falar qual é o departamento de novo, então eu tô aqui. Eu me sentiria honrado de ter a oportunidade de trabalhar com vocês nesse departamento, aprender, é sempre legal te mostrar disponível para aprender a partir de uma vaga, com os profissionais dessa vaga, com o time. Não fale só com o PI, não, fale com o time, demonstre a sua vontade de aprender com todo mundo que está ali, independente do cargo, da área e da função dessa pessoa. I am convinced that my previous experience in research, my passion for neurology, psychiatry, blah blah blah, and my background as a medical student, as a physician, fashion me as an excellent and strongly qualified candidate for the research assistant position at the department of blah blah blah. Então eu tô convencido que minhas experiências prévias em pesquisa, minha paixão pela área que eu tô me submetendo, né, nessa pesquisa,
E meu background como pesquisador, como estudante, como médico, como dentista, como o que você for, me colocam como um candidato qualificado e forte para essa vaga específica. Então demonstre aqui que você está convencido que você é um bom aplicante. Lembra que a gente está focado em provar que você é o candidato ideal? Você já narrou tudo que era necessário para mostrar isso e agora você fecha afirmando que você se sente esse candidato ideal. E aí eu termino com essa disposição para uma entrevista, para fornecer mais informações, né? Então, I would love to interview for this position to further discuss my qualifications, achievements and potential as a member of the team. Então, eu tô aqui me colocando disponível para ir para uma entrevista, discutir minhas qualificações, meus achievements e discutir minha potencialidade em me tornar um membro desse time. Depois da conclusão, a gente vem com o encerramento, que a gente vai usar o sincerely, pode ser o best regards, pode ser yours truly, enfim, tem vários tipos de encerramentos que cabem aqui. Eu geralmente coloco sincerely ou best regards e o seu nome e sua assinatura no final. Vocês entenderam então a estrutura que a gente falou aqui, né? Essa estrutura é uma estrutura que tem que ser concisa, clara e direta ao ponto. Ela não é uma estrutura que dá muitas voltas. Na conclusão eu até floreio um pouco mais, mas vocês percebem que os parágrafos que vêm antes, o parágrafo que fala de habilidades, o parágrafo que fala de realizações, é um parágrafo muito direto ao ponto, em que eu tô narrando claramente o que foi que eu fiz, o que foi que eu tô aqui pra essa vaga por causa disso, sabe? Ela é muito clara, ela é muito objetiva e eu tô valorizando o tempo do destinatário. Eu não tô aqui enchendo chouriça, contando minha história de vida, várias coisas que não tem nada a ver e dizendo que eu quero a vaga só porque é o meu sonho. Eu tô mostrando pra vocês que eu sou um candidato ideal pra vaga, não porque é só meu sonho, mas pelo que eu conquistei, pelo que eu me disponibilizei a fazer, pelo meu interesse, pela minha motivação futura. Evite informações desnecessárias e repetitivas. Então, o que não faz sentido com esse storytelling, tire. Sabe? Seja direto nisso aqui. E coisas repetitivas. Você não precisa repetir 3.000 vezes que você publicou artigos ou que você tem tantas citações. Uma vez só tá suficiente. Até porque uma cover letter e uma letter of intent geralmente é uma página só, tá? Às vezes, eles informam que eles querem duas páginas, mas se não disser nada, faz uma cover letter, uma letter of intent de uma página que tá suficiente. E lembre sempre de personalizar essa letter para cada oportunidade. Até porque eu vou escolher a dedo as minhas experiências que cabem com a oportunidade. Então, se eu tô aplicando para uma vaga de cirurgia, não faz sentido eu colocar que eu fiz parte de uma liga acadêmica que se chama Interest Group em medicina legal. Não faz sentido. Mas se eu tô aplicando para uma vaga de medicina legal, talvez seja uma informação interessante se eu tenha obtido resultados a partir disso. Então, sempre conte o storytelling que vai mais se encaixar com a vaga que você está aplicando, para não cometer o erro de você mesmo provar que você não é o candidato ideal. E mostre que você fez seu homework, que pesquisou bem sobre a oportunidade, sobre o grupo de pesquisa e sobre a instituição que está fornecendo ela. Demonstre que você sabe o que essa vaga vai te proporcionar, que você não está ali perdido aplicando para 50.000 vagas, sabe? É um método em que você é mais seletivo, é um método em que você está aplicando para uma vaga que você estudou. Então, eu sou muito mais a favor de fazer isso, ser mais criterioso com as vagas que você aplica, do que saindo aplicando para 50.000 vagas que você nem lê e que manda comentários, e-mails ou cover letter genéricos. E essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que eu mostrei como exemplo um exemplo mais de cover letter, mas que adaptando fica uma letter of intent, porque são bem parecidas. Eu geralmente uso o mesmo template, as mesmas coisas. Eu espero que você tenha sanado todas as suas dúvidas, mas caso não, manda no grupo da gente, dos alunos, ou comenta aqui mesmo na aula que eu vou adorar responder pra você. Beijo e até a próxima!